Quer pegar a minha? O celular tá ali. O outro telefone tá ali. Você sabe a senha, né? Sabe a senha do outro celular? É o xizinho assim. Gente, bom dia a todos, todas, todes. Sou a professora Gisele, para quem eu estou vendo uma outra carinha, que talvez não sejam alunos aqui do nosso departamento. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. A gente está aqui, então, abrindo a nossa mesa, onde a gente vai fazer uma discussão com duas arquitetas que trabalham ou trabalharam, têm essa experiência com arquitetura de interiores. Elas podem se apresentar melhor, mas a gente tinha feito uns cardzinhos, né? Acho que a maioria de vocês recebeu, mas a Natália foi minha aluna numa instituição privada alguns anos atrás, e a gente se reencontrou no final do ano passado, eu acho, que ela veio num evento que ela nem sabia que era eu que estava organizando, que era um evento do Novembro Negro. E aí a gente se reencontrou e eu acompanho ela nas redes, ela é meio blogueirinha, gente. Então vocês estão vendo aí que tem toda uma dinâmica. Sigam lá no Instagram. E a Natália, então, ela trabalha com arquitetura de interiores e 90% dos clientes são do Minha Casa Minha Vida, né? Então eu pensei nessa mesa justamente numa discussão que eu sempre faço com os alunos da engenharia, da arquitetura, de edificações, do papel social de vocês. Qual é o papel social do arquiteto, do engenheiro? Então, será que a gente está aqui numa instituição pública fazendo tantas discussões do ponto de vista social, mas aí a gente vai trabalhar com o mercado, arquitetura só para quem tem dinheiro, engenharia só para quem tem dinheiro, e eu tenho que ficar fazendo coisa só para rico? Será que é isso? Tem outras alternativas, tem outras possibilidades? Então, acho que vai ser muito rica essa discussão com as duas, porque elas têm as experiências profissionais também, vão poder ilustrar, trazer para vocês. Então, por isso que eu quis fazer uma roda também, para a gente fazer umas discussões, né, uns debates e tal. A Juliana, a gente se conheceu, não lembro, Ju. A gente faz parte de um grupo de arquitetas negras, tem grupo no WhatsApp e tal. Ela tinha feito um convite para mim, né, para o G-Pretas, que é o grupo de estudos que eu lidero, para participar de uma roda de conversas do CAU, né? E aí a gente participou, depois eu chamei ela para vir, ela fez a banca de um aluno meu no final de julho, começo de julho, sei lá. E aí eu fiz também o convite para ela. Então a Ju hoje trabalha na Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano, da Prefeitura. Ela também tem a experiência com arquitetura de interiores, que vai trazer essa experiência aqui para a gente. E tem uma outra coisa, gente, que é importante. A gente está na CEDICTEC, está na Semana de Arquitetura e semana de vários outros cursos, mas a gente também está na Semana do Calendário Afirmativo. Então, aqui o Campo São Paulo, né, desde o início do ano, a gente implantou o calendário afirmativo. Né? Eu sou do NEABI, quem me conhece sabe. Essa fase foi meio ruim, né? Eu sou do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e a gente conseguiu implantar o calendário aqui, então ele está sendo realizado na CEDICTEC, né, em todos os departamentos. A gente está tendo alguma atividade, ou palestra, oficina, roda, cine-debate, enfim. Então, a nossa mesa de hoje, a palestra que vai ter hoje à noite, que também vai ser muito legal, e a oficina de Jogos Africanos que teve na segunda-feira, foram as atividades que eu implantei aqui para a gente linkar nas nossas semanas dos cursos e também com o calendário afirmativo. Por isso que tem 3 mulheres pretas aqui na frente também, né? Então, eu acho que eu abro aqui a mesa, vocês podem começar. A gente vai fazer uma dinâmica onde elas fazem uma apresentação mais breve e depois a gente vai trazendo discussões, questões, e vai conversando. Ju, pode se apresentar, tá? Que eu apresentei bem por cima, então fica à vontade. Bom dia, gente. Como já falou, Juliana. Sou formada desde 2017, né? Fiz uma universidade.
Aqui. Sou formada desde 2017, né? E vou começar a falar um pouco, acho que, sobre a universidade. E aí eu vou adentrando um pouco quem sou eu, acho que vocês vão conseguindo compreender aí. Eu sou uma pessoa que nasceu e mora na periferia até hoje, né? Eu sou do Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo. Hoje eu moro na região do Capão Redondo. E eu entrei na universidade e foi uma dificuldade, né? Esse acesso à universidade de pessoas que vêm de regiões periféricas, quando não se consegue acesso a bolsas ou não se tem informações acerca disso. Então, eu entrei na universidade, eu trabalhava e fazia a universidade para tentar prever alguma coisa para o meu futuro. E por muito tempo eu ia para a faculdade e eu não entendia a faculdade de arquitetura, né? Porque traz muitas questões de arte, muita questão de estética, muitas questões que não faziam parte do meu dia a dia. E ali eu comecei a ter aulas de casa cubo, casa pátio, casa isso, casa aquilo, e não conseguia ver a minha realidade na universidade, era uma coisa que não refletia. Né? A cidade que eu conhecia não era uma cidade que se estudava dentro da universidade. E isso gerou muitas inquietações em mim, por isso, por sair e estudar a história de uma cidade, a história de uma arquitetura que não se contempla para todas as pessoas. Adentrando nas aulas de urbanismo, nas aulas de habitação de interesse social, fui percebendo que existiam ali outros campos e outras possibilidades de atuação, né, de arquitetura, que é uma coisa, eu acho que é muito válida dentro da universidade, a gente perceber as possibilidades que existem, né? Sair um pouco do padrão, sair um pouco daquilo que é colocado sobre o que é arquitetura, sobre o que é urbanismo, paisagismo, interiores, enfim. Entender que a cidade ela é diversa e ela tem diversas demandas e diversas possibilidades. Então, eu nessa inquietação já sabia que ali da faculdade eu já tinha o que eu gostaria de trabalhar. Gostaria de trabalhar para o lugar de onde eu vim, para o lugar onde eu estava, para onde eu morava. Porque para mim não fazia sentido cursar uma faculdade, ter todos os ensinamentos, ter toda uma formação e aplicar isso de uma forma que não me trouxesse algum tipo de contemplação, até mesmo pessoal. Então, pensando nisso, eu já fui começando a desbravar ali um caminho para onde eu iria. E aí foi onde eu pedi demissão do emprego que eu estava. Eu trabalhava de telemarketing, então eu estudava de manhã e à tarde eu ia para o trabalho, porque era a forma que eu tinha para poder me formar. E fui fazer um estágio, ganhava menos ainda que telemarketing, porque a gente sabe que é bem desvalorizado, né, os estágios, infelizmente. Mas aí fui buscar um estágio nessa área onde eu já queria adentrar. Então eu comecei a fazer um estágio na área de urbanização de favelas e produção de HIS, em um escritório que trabalhava com parcerias com o poder público, né? Então, com contratos ali onde ele fazia projetos para a CDHU, onde fazia projetos de urbanização de favela. E ali comecei a desenvolver um pouco do que eu sabia que eu já queria trabalhar. E foi muito importante para mim ter tido esse primeiro contato, de perceber que realmente a arquitetura ela é mais do que projetar mansões ou prédios, o mercado imobiliário como ele se coloca hoje, né? Gente, não tem mais cadeira, mas se vocês quiserem pode sentar aqui na frente, tá? Se não quiser ficar em pé, pode sentar aqui. No chão, se vocês quiserem. Pode falar. Então, de perceber que existem outras demandas na sociedade e que não existe só um meio de se trabalhar. Depois desse trabalho, eu fui trabalhar numa assessoria técnica que trabalha com produção de habitação de interesse social, mas com os movimentos sociais. Né? Então, eles têm uma relação, era no programa Minha Casa Minha Vida, antes dele ser extinto e agora retornando, né? Então, era no programa Minha Casa Minha Vida Entidades, então a gente trabalhava com produção de habitação de interesse social, junto com os movimentos sociais. E aí foi uma outra forma de entender, não vou nem dizer o mercado imobiliário, mas a produção de habitação. Porque era um trabalho em que a gente fazia reuniões com as famílias que iam morar, né? E fazia a produção,
aquele projeto ser de uma forma construtiva em conjunto. Então, discutir projeto junto com as pessoas que vão morar, ter a possibilidade das pessoas escolherem quem são os vizinhos dela, né, nesse processo de ter uma casa, de construir a sua casa, e a gente trabalhava num processo de mutirão também, né, era autogestão. Então, é um processo que ele vai totalmente em contramão ao que o mercado imobiliário coloca em relação à produção de habitação, né, em produção de moradias. E, em paralelo a isso, eu comecei a fazer o trabalho, que era o que eu já almejava dentro da faculdade, que era trabalhar com projetos dentro da periferia. Isso, para mim, começou a se formar uma incógnita, porque eu falei, a gente às vezes busca muitas referências do que a gente quer fazer, e às vezes nem sempre tem referências, ou a gente não consegue encontrar essas referências. E aí eu falei, eu não quero ser uma ONG, eu não quero ser um voluntariado, eu não quero ser um programa social, eu quero ser um escritório de arquitetura, uma arquiteta, que tem como demanda um público específico, que é um público que são as pessoas que moram na periferia. Então, foi uma construção também mental, emocional, assim, profissional, de entender o meu trabalho como um trabalho com aquele público-alvo. E aí começa um processo de tentar encontrar outros escritórios, outras pessoas que já fazem aquele tipo de trabalho, que é uma coisa um pouco minuciosa de você conseguir entender. Porque eu, recém-formada, né, não tinha, então, uma bagagem assim, para trabalhar com obra, para trabalhar com projetos sozinha, sempre trabalhei em escritórios, mas aí fui meter as caras. E aí você começa a ter uma série de desafios, porque você tem como que eu vou alcançar esse público que está acostumado com a autoconstrução, né, que está acostumado com um vizinho que é um pedreiro, ou uma pessoa que sabe fazer alguma coisa ali e acaba fazendo essa construção, essa reforma, tudo de uma forma muito autônoma, assim, né, no processo de autoconstrução mesmo. Então, foi um movimento de usar muito as redes sociais, aí eu encontrei alguns projetos, o LabNIP, né, que ele faz preparação de empresas para atuar, né, na periferia, então empresas têm um cunho social para atuar dentro dessas áreas, né, eles têm uma formação bem legal. E aí eu comecei a tentar me profissionalizar, assim, me profissionalizar não, mas me administrar e organizar para conseguir atingir essas pessoas. E aí no começo foi muito de boca a boca, né? Minha filha é arquiteta, não sei o quê, indica para ali pro vizinho, pro fulano, não sei o quê. E aí isso foi começando a se espalhar e comecei a fazer esse trabalho. Mas tem algumas questões que quando você vai visitar uma casa, uma família, ela entender o que é um arquiteto, o que é um design de exteriores, entender o que você está fazendo ali. Porque como tem uma cultura instalada do eu faço, ou meu amigo faz, meu vizinho faz, é muito difícil eles ver e compreender a pessoa como um profissional. Porque realmente é uma coisa que não faz parte do cotidiano, né, dessas pessoas. Tanto que a gente fala, né, a arquitetura ela não é um luxo, ela é uma necessidade. E é muito difícil ainda isso chegar em todas as camadas, né? Então, é um processo de construção, de você mostrar para as pessoas o seu trabalho, e o quanto é importante, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e quais são as possibilidades, né, dentro daquele lugar que você trabalha. Ou seja, trabalhar com pessoas que são de periferia, ou que estão em uma outra classe que às vezes a arquitetura não se coloca, ter no mínimo também consciência de classe. Porque você tem que entender qual é o tipo de material, qual o tipo de proposta que você está fazendo para uma casa. Você tem que compreender que nem todas as casas que você vai pegar vai ter planta estrutural. As pessoas não sabem como foi feita a fundação, não sabem quem fez, porque comprou de outro, que veio de outro. Então, não é uma coisa de você pegar, desenhar uma planta de uma casa e pensar, bom, vou quebrar tudo isso aqui e fazer isso aqui de novo. Porque nem sempre é possível. E às vezes tinha um olhar muito assim, de eu quero mudar o mundo dessa casa. E às vezes que a pessoa precisava que abrisse uma janela para ela e já resolveria, tipo, 100% dos problemas dela. Então, trabalhar assim em áreas periféricas, né, trabalhar com projeto nesses lugares, veio mostrando que às vezes a gente precisa, como profissional, onde a gente chega, onde a gente se coloca,
sempre calar um pouco e conseguir ouvir a necessidade real das pessoas, né? Porque às vezes quando a gente chega num espaço, nossa mente já começa a pensar mil possibilidades para aquele espaço, do que pode ser feito, do que não pode ser feito, e na realidade não é aquilo que vai suprir as necessidades das pessoas que estão ali. E aí eu continuei esse trabalho, só que aí eu percebi uma coisa, que eu estava fazendo os projetos, e aí comecei a fazer algumas parcerias com pedreiros, mas eu via que o projeto estava ali, mas ele não saía do papel. O projeto estava ali, mas ele não saía do papel. Porque as pessoas tinham na mão um plano do que elas poderiam fazer, mas elas não tinham, às vezes, o dinheiro para concretizar aquele plano, para concretizar aquele sonho. E aí isso foi trazendo uma inquietação até quando eu conheci a Vivenda, que a Vivenda vamos dizer, uma empresa assim que trabalhou, né, também com reformas em periferia, mas hoje eles mais organizam escritórios que fazem esse trabalho. Então existe uma gama de escritórios que trabalham agora com, assim, não no nível que é necessário, mas existe, de escritórios que trabalham com reformas em periferia, e a Vivenda, ela proporciona que o morador consiga financiar, né? Porque o que a gente tem dentro da periferia que são muitas pessoas que não têm, às vezes, acesso a financiamento, a crédito, então não conseguem fazer suas compras de material ou pagar o pedreiro, e aí a Vivenda, ela consegue fazer esse financiamento para a empresa. Então, quando eu conheci a Vivenda, comecei aí eu pensei, né, pô, agora vai, né, a gente vai conseguir fazer o projeto e a pessoa vai conseguir efetivar esse projeto. E aí é uma proposta muito bacana, porque realmente deu certo, alguns projetos a gente viu saindo do papel, outros clientes que já tinham passado antes, fui atrás e falei, olha, agora tem essa possibilidade, você não quer retornar, você não quer fazer e tal. Então começou uma troca mais interessante. E aí, junto com isso, a gente também fazia uns projetos que eles têm com reforma, mas com cunho social, que aí é apartado, né, por financiadores, enfim. Trouxe alguns exemplos, depois eu vou mostrar para vocês. E aí disso, aí eu começo umas outras demandas, né? Saí daquele trabalho, da assessoria, e aí entrei no mercado imobiliário, né, num escritório que fazia projeto de HIS, mas para mim foi um choque, né, quando eu vi o que era o projeto de HIS do mercado de perto, porque eu tinha uma ideia do que era, mas eu trabalhava na produção de habitação de interesse social, com os movimentos sociais, em que a gente fazia plantas de 50, 60 metros quadrados para os movimentos sociais. E aí eu fui para o mercado imobiliário, onde a gente fazia plantas de 30 metros quadrados para uma família. Então isso foi um choque assim de realidade, de tentar entender esses dois mundos. E aí eu fiquei um tempo nesse escritório, mas começou a me adoecer muito isso. E aí eu voltei a trabalhar com reurbanização de favelas. E aí, enfim, hoje estou na prefeitura, trabalho na Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. E aí, como começaram muitas dinâmicas, assim, né? Acho que eu não comentei também, sou conselheira do CAL, também atuo com GT de equidade no IAB. Então, começou algumas outras demandas, e aí tinha uma sócia que trabalhava comigo, uma colega de faculdade, que a gente trabalhava junto fazendo os projetos, e ela precisou sair também, e aí eu me vi num mar de muitas coisas, e aí esses projetos hoje, eles estão um pouco stand-by, que eu estou nesse processo de me reorganizar para conseguir retomar. Mas é uma experiência que fica, assim, de trabalho, e eu acho que vai somando para as outras ações que a gente vai trazendo da vida, né? A forma de olhar o outro, a forma de trabalhar, a forma de você conseguir compreender a necessidade antes de você colocar qual é a solução. Eu vou mostrar ali. Uhum. Eu tenho tempo ainda? Tá de boa, né? Apaga pra mim a luz aí, tá? Esse primeiro projeto aqui, ele fica ali em Peri, da Jusilene. Esse projeto, essa casinha fica nesse beco ali, que eu coloquei uma setinha para entrar. E ter chegado na Jusilene foi muito interessante, porque eu não trouxe quantos metros quadrados, mas a casa dela são 3 andares, né? E foi muito interessante, porque ela me disse assim, quando eu fui lá, ela falou, eu não acredito que você tá aqui.
Aí eu falei, como assim? Ela falou, eu já entrei em contato com tantos arquitetos, mas quando eu passo o endereço para eles virem fazer a visita, eles somem. Eles me bloqueiam, eles somem, simplesmente. Ela falou, eu tenho dinheiro, eu posso pagar para você fazer um projeto para mim. E isso me tocou de uma forma que eu falei, gente, isso não é possível. Por conta de um endereço, as pessoas não são atendidas por arquitetos, por urbanistas, por engenheiros, enfim. As pessoas não são atendidas por conta de um CEP. Isso é cruel, né? A gente está se formando para atender que cidade? Eu acho que a gente precisa repensar muito nisso. E a casa dela, então, era uma casa bem apertada, né, de 3 andares aí, que tinha uma super escada que ia tomando todo o espaço da casa. Eu trouxe algumas fotinhas aqui. E aí, mais ou menos para entender aqui, né, o térreo, primeiro pavimento e segundo. Então, no térreo, ali em vermelho, são as paredes que seriam removidas, e o roxinho é onde a gente ajustaria as escadas, e tem um cinzinha mais claro que seria um drywall. Então, a primeira dificuldade dela era que a mãe dela tinha muita dificuldade de subir as escadas, porque já era idosa. Então, essa escada caracol, que é assim, é o único espaço que tem, vamos enfiar porque a gente precisa subir e descer essa casa. Então, a gente foi tentando abrir mais a casa, né, e possibilitar espaços que fossem um pouco mais integrados, enfim, com muita dificuldade, porque a gente só tinha praticamente uma fachada para a janela, e era para o beco, né, que é ali do lado esquerdo, e só lá em cima que a gente tinha para frente, para a rua. E aí, a mãe dela era assim, eu não quero janela no térreo, porque os vizinhos passam e ficam olhando para dentro da minha casa. Aí eu falei, mas a gente precisa colocar alguma coisa aqui, porque, assim, tá meio cruel, né? E aí a gente, com muito, assim, conversa com ela, conseguiu convencer de colocar umas basculantes que fossem um pouco mais, com aquele vidro temperado, assim, que não ficasse tão aparente a casa dela. E aí, aqui é mais ou menos o que a gente entrega, assim, para as pessoas terem, é um layout básico, né? Para as pessoas terem um pouco de noção ali do que vai, mas depois eu vou mostrar um completo que eu trouxe. E aí, por exemplo, essa foi uma das pessoas que não tinha o dinheiro para fazer a obra, né? Porque foi na época em que a gente ainda não tinha contato com a vivenda. E aí aqui já é um outro projeto que fica ali pro lado de Interlagos, que era uma parte de cima da casa dela, né? Tipo, da laje ali, que ela queria fazer uma área de lazer. E aí a gente conseguiu fazer um projetinho para ela bem bacana, e aí a gente conseguiu executar também a obra. Aqui ela não estava finalizada ainda, mas a gente conseguiu do projeto, aqui até a frente da casa dela, queria colocar umas grades ali, né, por conta de segurança, enfim. E aí a gente conseguiu fazer essa proposta de projeto. E aí eu queria mostrar também um vídeo agora, que foi um dos projetos, uma das reformas que a gente fez. Eu não, acho que tá sem áudio. Acho que a já tá fechado. Tá, desligado. Liga aqui o power. Isso. Bom dia, eu já estou, graças a Deus, já estou na minha casa já. Minha casa ficou muito, 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 muito linda de verdade. Muito obrigado pela sua ajuda, pela ajuda dos pedreiros, pela ajuda de Deus também, né? Que tem Deus nessa. E muito obrigado, tá? Que Deus abençoe você, abençoe todas as pessoas que me ajudaram, tá? Bom dia, eu adorei a minha reforma da minha casa, muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês que me ajudaram nessa. Ficou muito linda a minha casa, ficou outra casa
meu irmão faleceu, aí minha mãe me deu ela. Aí agora teve essa reforma, agora virou a casa da gente. Muito obrigada por tudo, que Deus abençoe todos vocês, que vocês sejam muito felizes e ajude muita gente que está precisando. E essa foi a Jane, e foi muito legal, porque ela escolheu a cor da casa, ela escolheu a forma que ela queria fazer, e a gente conseguiu graças a essas questões dos patrocinadores também. Aí aqui, só para finalizar, eu queria trazer um modelo de como a gente costuma apresentar os projetos, que é uma coisa muito importante, porque quando a gente fala, a gente tentar fazer as pessoas compreender o que é arquitetura, como ela funciona e tal, isso também vai refletir no produto que a gente vai entregar, né? Porque não adianta chegar com plantas super complexas e as pessoas não conseguirem colocar aquilo para frente ou executar, enfim. Então, normalmente a gente vai... Põe no visualizar, modo de tela cheia, você aperta só. Ah, boa. Então, aqui a gente vai falando um pouco do que entrega, né? Uma explicação com a planta, alguns dados. E é muito importante usar sempre muita imagem 3D, assim, porque traz outra visão, traz outra diferença, assim. É muito interessante aqui, vocês estão vendo, tem uma janela aqui, né? Ela tinha uma janela virada para a sala, porque ela não tinha para onde abrir uma janela para o quarto dela, e quando ela fechava a porta ficava muito escuro. E aí eu falei, tá, a gente pode tentar fazer de uma outra porta. Não, eu quero manter a minha janela aqui. Aí eu falei, tá bom. Ela falou, só não quero que as pessoas na sala fiquem vendo minha janela. O que dá pra gente fazer? Aí o que a gente fez foi colocar todo um ripado aqui na frente do quarto. E aqui onde era uma portinha de entrada, a gente colocou uma porta-balcão que fosse toda de vidro. Porque aí se ela quiser uma claridadezinha no quarto dela, ela consegue tirar essa cortina e deixar a janela dela aberta. E tá tudo certo, porque ela não queria, tinha um apego nessa janela e não queria tirar a janela dali. Então, umas coisas são bem importantes, né? Colocar visualmente mesmo tudo que está sendo colocado no projeto, indicando na planta, indicando ali. E uma das coisas que a gente fazia que era, vou dizer assim, uma coisa que as pessoas acabavam nos procurando por isso, a gente especificava os móveis em lojas que as pessoas conseguem comprar. E colocando ali qual é o valor de cada móvel para ela entender quanto ela vai gastar para fazer essa reforma, para mudar isso na casa dela. Então, algumas lojas online, lojas que são acessíveis, que você consegue parcelar, né? Madeira, Casas Bahia, onde a gente... Então, era um garimpo de sair de loja em loja, às vezes pela internet mesmo, olhando... Ah, vou propor esse móvel, deixa eu ver se nessa loja tem algum móvel que seja parecido com isso, né, para poder indicar. E ali com todos os links, né. Aí aqui, nesse caso da cozinha, ela optou por fazer uma coisa de marcenaria, então a gente colocou ali o projeto. E no final, a soma, né, de todos os móveis novos que ela compraria para casa dela, quanto que isso custaria para ela. Era isso. Acho que da minha parte é isso, gente. Se ficar alguma dúvida, alguma coisa. Mas obrigada. Obrigada, Ju. Fui fazendo umas anotações aqui, mas depois eu falo. E agora, então, Nath. Desculpa. Natália, pode fazer sua apresentação. Ai, gente. Não. Eu vou abrir já. Não, tá ali já, gente. Eu vou botar na sequência. Deixa eu levantar aqui, então, já. Então, bom dia, pessoal. Primeiramente, né, quero conhecer um pouco mais de vocês, mas primeiro me apresentar. Eu sou Natália Santos, eu sou arquiteta, eu tenho 29 anos. Nossa, a gente para de contar depois dos 18, né? Até gaguejo. Mas, bom, eu sou há 7 anos formada em arquitetura. Eu comecei meu curso aqui em São Paulo. Eu não sou de São Paulo, sou gaúcha, de Pelotas, interior. Mas antes de falar de mim, eu tenho que falar um pouco de como tudo começou e por que eu escolhi a arquitetura. Os meus pais
Quando se conheceram, se casaram, aí a minha mãe já tinha um filho, meu pai assumiu essa criança, e aí com isso eles compraram um terreno. E junto com esse terreno nasceu um sonho, que era construir a tal Casa dos Sonhos. E, gente, durante os meus 12 primeiros anos, eu vivi a experiência de morar numa obra. Eles começaram com um pedreiro, aí depois era outro pedreiro, aí parava a obra, aí não tinha dinheiro, até que chegou um momento, eles sempre sonharam em ter um sobrado, então eles construíram primeiro o térreo, com todo o sacrifício, minha mãe cabeleireira, meu pai eletricista, né? E aí chegou um momento que eles decidiram construir o segundo andar e descobriram que a fundação estava toda errada. E lá vai fazer sapata, furar a casa, meu irmão Wagner, que inclusive está aqui hoje, era pequeno, o brinquedo dele caía no buraco da sapata, porque a gente estava morando numa obra, né? E com esse tempo foi passando, 12 anos, construindo lá conforme dava, até que chegou um momento que a minha mãe deu um ultimato pro meu pai e falou assim, ó, eu não aguento mais. Ou você contrata uma construtora para terminar essa reforma, ou a gente vai se separar. E aí ele falou, não, peraí, né, vamos dar um jeito. Meu pai tinha um Golf na época, que era o xodó dele, vendeu o carro e contratou uma construtora. E é engraçado porque, assim, na minha mentalidade de criança, a imagem que eu tenho é exatamente essa, assim, a gente vivia no caos, e aí chegou uma pessoa que foi lá e resolveu tudo. E eu achei aquilo mágico, aquela pessoa chegou lá na obra, olhou e mandava nos pedreiros, e organizava as coisas, e a obra terminou. E quando eu olhei, eu falei assim, cara, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa que vai ajudar alguém a transformar. Porque foi isso, o sonho dos meus pais estava virando um pesadelo, foi quando chegou essa pessoa e colocou ordem, e aí a gente conseguiu terminar essa obra, né? Alguns anos depois, mais um novo sonho nasceu para os meus pais, e eles decidiram vir para São Paulo, né, a terra das oportunidades, e com isso veio todo mundo de Malicuia para São Paulo. Eu comecei a fazer faculdade na Uninove, paga, particular. Eu era estagiária, eu era recepcionista na época, e aí com o dinheiro, eu não tinha passado em USP e tudo mais, meu pai pegou e falou para mim, Nath, você quer fazer faculdade esse ano? Eu te ajudo a pagar a mensalidade, a gente paga de metade. Eu falei, perfeito. E começamos. Foi quando eu conheci a professora Gi, fui aluna dela na Uninove, né? E aí com isso, 2 anos depois eu ganhei a minha bolsa pelo ProUni, 100% da faculdade, e aí eu consegui começar a ingressar na área de arquitetura mesmo. Consegui sair da área de recepção e começar a me aventurar. Eu sempre quis testar, porque eu não sabia muito bem. Eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas, eu sabia que eu queria fazer coisas para as pessoas, mas a arquitetura tem um leque muito grande, a gente pode fazer muita coisa, a gente pode fazer supermercado, a gente pode fazer banco, a gente pode fazer casa, a gente pode fazer muita coisa. Então, nesses anos de faculdade, eu busquei sempre testar. E se eu tenho um conselho para dizer para vocês nessa fase que estão na faculdade é testem. Testem, não tenham medo. Claro, eu sei que é difícil, porque às vezes o estágio tem um valor bom e tudo, mas nada como você testar e vivenciar aquele dia a dia para gostar. Eu trabalhei com supermercado, não gostei. Trabalhei com banco, não gostei também. Meu último estágio foi em interiores, que foi quando eu me achei. E eu falei assim, meu Deus, é isso que eu quero fazer. E aí, com isso, eu me mudei para o Rio Grande do Sul, voltei, depois que eu ganhei a minha bolsa, né, e fiz 2 anos na faculdade de Ubra, que foi onde eu me graduei. São essas fotos aqui. Quando eu me formei, era 2016, eu fiz 1 ano a mais por conta dessa troca de faculdade, eu tive que fazer algumas adaptações, né? Peguei até, inclusive, algumas matérias diferentes, legais, né? Para agregar ao meu currículo. Eu me formei e, com isso, lá a gente estava com uma crise, na época, 2017, crise industrial. No sul, onde eu morava, era muito industrial, então não tinha como ter essa entrada. E os meus pais ainda moravam em São Paulo. E a minha mãe sempre, vem para São Paulo, vem para São Paulo, a terra das oportunidades. Voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, eu consegui um emprego numa loja de planejados, onde eu fazia projeto e medição. Eu passava a medição a limpo, mas eu não projetava, eu não era projetista de planejados, eu só fazia o desenho. E aí surgiu uma vaga de arquiteto de obra na Decorate. Hoje essa empresa não existe mais, né? Mas era uma empresa que tinha uma proposta de fazer projetos e reformas, tudo num só lugar. E com esse tempo eu fiquei nessa empresa, fiquei 1 ano e fui demitida por conta de uma queda na demanda. Isso era meados de 2018, final de 2018, 2019. Fui para uma outra empresa, fiquei mais 3 meses, saí da empresa também por demanda. Até que chegou um momento que eu falei assim, gente, pera, tá uma coisa errada.
eu quero trabalhar, eu quero dar o meu melhor, eu ajudo as empresas, e aí cai a demanda. E a minha mãe olhou para mim e falou assim, Nath, por que você não abre o seu escritório? Eu falei, ai mãe, mas será que eu tô pronta? Poxa, 2 anos de formada, será? Ela, você já faz. Porque isso é uma coisa que a gente sempre faz, né? A gente faz projeto pro vizinho, pro amigo, pro primo. Então, a gente já estava aí começando a ter a ideia do estúdio NS2, que no caso é o meu escritório. O estúdio, ele começou assim, ó, uma porta, 12 tijolos e um computador, que era o meu computador da faculdade. E esse era o meu escritório, e eu fazia projetos, sempre com medo de, não, tem que ter um trabalho fixo e os projetos, um trabalho fixo e os projetos. Até que, da última vez que eu fui demitida, eu falei que eu nunca mais ia ser demitida. Por quê? Porque eu ia atrás do que eu realmente queria fazer, que era fazer projetos para outras pessoas, para transformar esse sonho em realidade. E aí, com isso, pedi um empréstimo de 20 mil reais, minha tia tirou no nome dela, e com esse dinheiro eu aluguei uma sala, eu fiz uma conta, por isso que eu sabia que era esse número que eu precisava. Fiz uma conta, quanto que eu precisava para receber mensal, porque eu tinha que ter salário, né, gente? Marketing, compras, mobiliar, deixar bonitinho. É isso que eu vou fazer? É isso que eu vou fazer. 20 mil reais, peguei um empréstimo e fui. Inclusive, terminei de pagar no passado, minha tia. E aí, o que aconteceu? Com isso, eu saí disso aqui e fui para o meu primeiro escritório em 2019. Com isso, se vocês olharem aqui, a gente começou a fazer projetos, a gente começou a fazer obras. Muitos dos meus clientes vieram pelo Instagram, porque eu sempre gostei de postar. Eu lembro que eu postava na época que nem tinha stories, era só, sei lá, IGTV, antes do IGTV, inclusive. E eu sempre gostei de postar sobre os projetos, falar, porque eu sempre percebi que as pessoas achavam que a arquitetura era uma coisa de luxo. Quando eu comecei a faculdade, a minha família falava, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou te contratar. Duvido que alguém nunca ouviu isso, que está fazendo arquitetura. Por quê? Porque a gente ainda tem essa imagem de que o arquiteto é uma coisa de luxo. Nossa, eu vou ter que gastar milhões. Eu falava, espera, deixa comigo que eu vou te mostrar. Então, hoje, o que acontece? O meu escritório, ele faz projetos voltados para Minha Casa Minha Vida. A gente começou aqui, ó, de 2017 a 2020, a gente fez em torno de 60 projetos. 2022, pandemia, quase 85, 90, 2022, esse aqui é o primeiro semestre que a gente vai ultrapassar. Ou seja, nesses 6 anos de escritório, nós temos mais de 500 projetos executados. E é um mérito, por quê? Porque as pessoas acreditam nisso. Qual que é o meu trabalho? É mostrar que um arquiteto não é uma coisa de luxo. Por que eu trabalho muito com Minha Casa Minha Vida? Porque hoje os ambientes são cada vez menores. A construtora vai entregar o apartamento igual para todo mundo. E ninguém quer morar num apartamento igual de todo mundo. Cada pessoa é diferente. Quando a gente começa a conversar com um cliente, a primeira coisa que a gente manda é um briefing e bate um papo no WhatsApp perguntando, vai ter cachorro, não vai? Me conta. Eu adoro que a gente tem uma linha que fala assim, me conte uma curiosidade sobre você. Gente, é a melhor parte do briefing. Por quê? Porque a gente precisa saber, a gente precisa conhecer o cliente. E com base nisso, a gente traz as estratégias pensando nisso. Hoje, por exemplo, a gente faz cozinhas, inclusive a do meu apartamento, é uma cozinha de modulado, que eu gastei 3 mil reais numa cozinha de 2 metros. Vai fazer isso no planejado? 15, 20 mil. Mas por quê? Porque a ferramenta, a arquitetura, te ajuda a isso, a escolher a modulação correta. Hoje nós temos móveis prontos, muito bons, moble, madeira, igual a colega mostrou. Então, assim, qual que é a diferença de você ter um arquiteto? É um projeto que vai te dar um mapa. Eu sempre falo, o projeto é um mapa. Com esse mapa, você vai começar a fazer a sua reforma. Não necessariamente você vai fazer tudo. Porque a gente sabe que não é a ideia e não é a condição do momento. Porém, você vai saber, bom, então aqui, já vai imaginar que vai ter um sofá de tantos metros, no futuro eu vou fazer isso. Não, tenho que fazer o forro antes de tudo, antes de mudar. Então, esse é o primeiro passo, é com isso que eu vou investir. E com base nisso, a gente vai mostrando para os clientes como que funciona. Hoje a gente faz a apresentação, essa aqui é a minha equipe de arquitetas, né? Hoje nós somos em 3, 2 arquitetas e uma do comercial. 3 arquitetas, né? Eu também sou arquiteta. E a gente recebe os nossos clientes com esse intuito. Muitas pessoas chegam até nós e falam, eu nunca imaginei que eu ia poder ter um arquiteto. Eu nunca imaginei que eu teria um arquiteto. Por quê? Porque, infelizmente, a gente ainda é taxado muito disso. Quantas vezes eu já fui a eventos onde eu sou a única mulher negra?
Então, eu vejo que é o nosso papel não só fazer, mas também mostrar cada vez mais que a arquitetura não é só escolher tapete, é qualidade de vida. O nosso trabalho é exatamente esse, mostrar para as pessoas. Então, cada vez mais que o meu escritório cresce, e é legal dizer isso assim, porque assim você fala, ai, mas poxa, eu queria fazer apartamentos grandes. Gente, assim como a pessoa que comprou o primeiro apartamento dela de 30 metros quadrados, ela vai ter uma ascensão também. Hoje eu tenho clientes que estão voltando com um apartamento de 90, de 100. Então, é um caminho que a gente percorre junto. E isso que é legal, porque você cresce, o seu cliente cresce, e é uma coisa muito pessoal, porque a gente trabalha com a casa da pessoa. Então, existe muito, e isso que é muito lindo. Cada pessoa vai se identificar com o arquiteto, que é uma coisa que eu falo, nós não somos concorrentes. Muito pelo contrário, cada cliente, ele vai se identificar com cada um de nós, com a nossa personalidade, com o nosso jeito. Tem os clientes mais quietinhos, eu já sou meio doida, então aí já não bate, já falo, não vai rolar. E faz parte, tem mercado para todo mundo. Eu brinco, eu passo assim nas ruas e vejo, porque eu trabalho com apartamentos na planta, eu vejo os prédios subindo e falo, nunca vou ficar desempregada. Um monte de prédio subindo. E é verdade, tem campo para todo mundo. E é uma das coisas que eu mais falo assim, ó, a arquitetura é um serviço artesanal. Ele vem daqui, mas ele vem daqui primeiro. Porque a gente dá amor, a gente dá momentos para os nossos clientes. Pô, quando a gente apresenta o projeto, a gente fala, essa aqui é a sala que você vai chamar o Joãozinho para estudar, já que a gente não conseguiu botar um home office no quarto porque não coube. Então, a gente vai trazer isso para os nossos clientes. E eu me arrepio toda, porque é isso que a gente entrega, é esse amor que a gente entrega para os nossos clientes. A gente transforma isso em projetos. E como que eu fiz para conseguir chegar nesse público do Minha Casa Minha Vida? O projeto, como eu disse, ele é muito artesanal. Então você pode entregar tudo. Você pode fazer detalhamento até do parafuso que vai colocar na borda da cadeira e tá. Como eu trabalho com apartamentos na planta, eu criei um pacote para que as pessoas tivessem coisas que elas vão precisar para este momento. Então, eu tô com o apartamento na planta. Vai ser ideal eu ter um detalhamento de marcenaria XXY? Não. O que eu preciso saber? Eu preciso saber o que vai caber. Eu preciso saber se eu vou ter vinílico ou porcelanato, se eu vou reformar o banheiro todo ou se eu não vou, se eu vou ter forro em tudo ou se eu não vou. Então, a gente vai montar um projeto pensando nisso. Tá, você quer gastar? Eu adoro esse exemplo, eu sempre falo para os clientes. O cliente chega para mim, meu sonho é uma pia branca. Eu falo, beleza? Onde a gente vai economizar? Porque pedra branca, caríssima, né? Então, assim, o nosso papel é exatamente esse, trazer o cliente para a realidade. Porque, gente, quando você chega para o cliente e fala que uma obra vai custar 30 mil, ele cai duro, porque eles não têm noção. Então, a gente fala, então, beleza, vamos trazer para a realidade. O que a gente vai fazer para reformar? Infelizmente, a obra é caro, é uma parte muito cara. Não mais que móveis, não mais que granitos, não mais que outras coisas, mas é uma parte cara e é a primeira. Aí pensa, no meu caso, com clientes que estão pagando financiamento, pagando a entrada da construtora, aí vai ter que fazer obra. Então, o papel ali naquele momento é isso, entender o que ele vai precisar. Então, o meu escritório faz o quê? A gente antecipa essa dor de cabeça. Vamos pensar agora, então, que falta 3 anos para você receber a sua chave. Então, beleza, vamos pensar. Beleza, tá, então vamos reformar tudo, não vamos. E no final a gente entrega um pacote para esse momento. Então, vem uma planta de demolir, para a gente saber o que ele vai demolir. Vem uma planta de construir, caso a gente venha a construir alguma coisa. Uma planta de iluminação básica. Nath, o que é uma iluminação básica? Eu não vou dividir circuito, porque eu nem sei onde tem interruptor. Mas vai estar lá quantos spots ele vai precisar. Por quê? Porque aí com essa quantidade de spot ele vai poder comprar e guardar na casa dele os spots. Ou então já ir orçando, fazer uma planilha para ele ver quanto ele vai precisar. Planta de acabamentos, então, quanto de piso vinílico, quanto de revestimento da parede ele vai precisar. Planta de forro, com o desenho do forro. Planta de elétrica. A planta de elétrica que a gente faz é hoje com base no projeto. Então, se eu vou ter aqui um monitor, vou ter uma tomada aqui. Depois, na hora da vistoria, verifica se essa tomada existe ou não. E planta de layout. Fim. Porque no final é isso, a gente vende horas. Então, a gente tem que fazer coisas que entrem dentro do que a gente pode oferecer, porque a gente não pode trabalhar de graça. Então, é importante isso. Eu sei que a gente ama, e eu acho que essa é a parte mais difícil, a gente precificar aquilo que a gente ama, porque a gente faz aquilo, é tão fácil pra gente, tipo, eu sento ali e faço tão rápido. Só que não. Então, com isso, essa foi a metodologia de que eu montei o estúdio pra gente fazer. E aí, qual que é o próximo passo agora do estúdio, né? A gente está se mudando para um espaço, para uma casa. Esse vai ser o nosso novo espaço, onde, além do escritório, a gente vai ter um conceito boutique. Então, a gente vai ter as amostras.
amostra de piso, amostra de revestimentos, de madeiras. Por quê? Porque aí quando o cliente for lá ver o projeto, ele vai já sair com uma noção não só do 3D, mas também com a noção de acabamentos, de revestimento. Tem muita gente que nunca foi numa Leroy, porque falou assim, nunca me atentei a essas coisas. Então, é um novo mundo que a gente apresenta para essas pessoas, principalmente essas pessoas, a maioria dos nossos clientes são jovens que estão saindo da casa dos pais para o primeiro apartamento, não sabem nem por onde começar. Então, a gente está indo para esse espaço, está uma bagunça, mas até o ano que vem a gente vai inaugurar. É isso. Obrigada. Obrigada, meninas. Eu anotei várias coisas aqui, né? Vou pensar numa ordem de falar. Mas antes, né? O que eu tenho em comum com essas duas arquitetas, além de ser arquitetas e além de ser mulheres negras, eu trabalhei com arquitetura de interiores. Eu tive escritório de arquitetura de interiores por muitos anos. Acho que a minha trajetória, eu tive experiência, trabalhei bastante com arquitetura bancária, corporativa. Gostava. Trabalhei com arquitetura varejista, trabalhei bastante com arquitetura de interiores, tanto residencial quanto corporativo. No meu caso, eu não trabalhava, meu primeiro estágio foi com arquitetura de interiores para alta renda, em Moema, onde eu era a única negra, eu e a faxineira. Então eu lembro, eu fiz uma instituição privada na Zona Sul, que foi o primeiro choque de realidade meu, quando eu entrei no lugar que as pessoas eram muito brancas, todas elas. E eu fui fazer a entrevista lá. E aí eu olhei, eu falei, sei lá, né, tava fazendo várias entrevistas, era o primeiro estágio, tava no segundo ano, era anual, faculdade. Depois me chamaram, eu lembro que eu falei pra minha mãe, nossa, só eu e a faxineira somos negras de novo. E no final, me contrataram porque eles já tinham tido uma arquiteta que chamava Gisele. Que adoravam ela, tinham saudades dela. E aí falaram, ela chama Gisele, vai ser legal. Eu falei, bom, tá bom, né? Sei lá, vamos lá. Mas para mim, ali já foi um choque de realidade, porque assim, os outros estagiários faziam FAP, Mackenzie, Belas Artes, vinham de famílias que conseguiam, eles faziam estágio porque queria ali um dinheirinho para ir, sei lá, no Lollapalooza, que não tinha na época. E eu não conseguia pagar a faculdade. Enfim, mas não vou contar toda essa história triste, que aí, gente, tinha que ser uma mesa só pra a gente chorar. Mas, enfim, a favela vem. E aí, eu gostava, aprendi muito, a gente ainda desenhava à mão, parte no AutoCAD, parte à mão, aprendi muito, né, nos estágios. Passei por estágios diferentes, então isso que a Natália falou é importante, né? A gente sempre fica aqui falando pra vocês, não tenta antecipar os estágios, né? No meu caso, eu tinha que trabalhar, precisava de dinheiro para tentar pagar uma parte da faculdade, porque eu não conseguia pagar tudo. Até que eu consegui o FIES lá no penúltimo ano, porque não tinha, né, antigamente. Eu passei por algumas áreas, trabalhei também em estágio em área onde fazia arquitetura corporativa. Então, eu tive essas experiências no estágio. Como eu comecei no segundo ano, quando eu me formei, eu tinha 4 anos já, tinha passado por 3 estágios, que eu também trabalhei numa empresa que fazia estandes para essas grandes feiras. Então, era uma outra experiência, que também tem arquitetos que trabalham com isso. Então, isso que a Natália falou é real. A gente tem várias áreas para vocês irem, né? Isso a gente está pegando dentro da arquitetura várias vertentes. A gente tem dentro do urbanismo, dentro do paisagismo, aí vai, né, do design e tal. O que eu fiquei pensando aqui de várias similaridades, né, que eu tenho com as meninas, ir para o escritório, e diferente delas, né, eu trabalhei com médio alto padrão, os apartamentos, geralmente meus clientes eram acima de 100 metros, para mim foi difícil em alguns momentos do escritório, e trabalhei também com grandes empresas, General Electric, fiz vários projetos para Atento, para essas de telemarketing, vários projetos de 6 mil metros quadrados e tal. E ganhava dinheiro, isso era legal, né? A gente estava na faculdade, a gente quer ganhar dinheiro, depois que se forma.
mas tinha uma coisa da sazonalidade. Então, o que eu sempre percebi ao longo do meu processo, quando eu tinha empresa, eu passava meses rica no ano e meses pobre. Porque, tipo, e agora? Porque eu era sozinha. Então, não tinha sócio, eu tinha estagiário, já tive uma arquiteta também, mas sempre ficava ali uma arquiteta e um estagiário, ou uma arquiteta, 2 estagiários, e eu, mas fazendo tudo sozinha. Então, eu fui fazer um curso, era um curso de 1 dia e meio, com um professor sobre gerenciamento de escritório de arquitetura e design. Esse curso mudou minha vida. E aí eu falei, nossa, agora eu vou mudar tudo. Então ele falava, não importa se você está trabalhando no seu quarto, numa mesa, você tem que se portar como um profissional para as pessoas que estão te contratando. E a nossa área de arquitetura, assim como direito, as pessoas contratam por confiabilidade. Então, é diferente de uma lanchonete, uma pizzaria que entrega um folheto na rua. As pessoas não pegam um folheto e falam, nossa, vou chamar a arquiteto, sei lá. Porque a gente entra na casa, a gente entra na vida, a gente fica no meio de briga de casal. Possíveis separações. Porque é muito dinheiro, gente. Geralmente é dinheiro. Não importa se é 10 mil, 30 ou 300 mil. Então, assim, agora, então eu fui ficando um pouco cansada disso, mas na verdade eu também sempre quis ir para a área acadêmica, sempre quis dar aula. Então, o período que eu fiquei na Uninove, dei aula em outras faculdades privadas também, eu tinha um escritório paralelo. Eu só fechei o escritório quando eu entrei aqui no Instituto Federal. Então eu ficava dividindo. E isso que a Natália falou de, eu tinha que ter um emprego e fazer meus projetos paralelos. É uma realidade de muitos e muitos arquitetos e arquitetas hoje em dia. Talvez engenheiros também, pessoas de outras áreas. Né? Então, eu fiquei pensando, né, enquanto as duas estavam falando, que são trajetórias, tem as similaridades e depois cada uma para o seu caminho. Então, a Ju foi para a prefeitura. A Natália não, falou, tipo, vou expandir. Estou indo para o escritório boutique. Chique. E aí, então, quais são esses formatos? Nem todo mundo tem perfil para empreender. E a gente ficar acreditando que tudo depende da gente, está tudo no mindset. E se você não consegue 1 milhão é porque você não se esforçou o suficiente. Não é isso, né, gente? Não é assim que funciona. Então, assim, tem muitas instituições que têm um curso de arquitetura e urbanismo. Né? A gente está num grupo do WhatsApp de arquitetas negras que elas mandam vagas, assim, obscenas de salários. De arquitetos com experiência, com 1000 coisas e salários de menos de R$2.000. Né? Então, assim, o mercado não está fácil. Empreender também não é fácil. Né? Então, acho que tem vários pontos que eu queria trazer para vocês. Eu sempre fui muito empreendedora, sempre gostei, mas eu tinha um pouco dessa dificuldade de administrar tudo. Então, a Natália falou, essa pessoa é do comercial. Eu não tinha uma pessoa do comercial, então eu tinha que fazer o comercial, o administrativo, a vistoria na obra, a reunião com o cliente, gerenciar todo mundo que estava fazendo as coisas lá, fazendo edição. Então, era também, né, bem, bem cansativo. E aí eu fiquei... Só estou trazendo um pouco da minha experiência também, né? Porque uma das coisas que, com o tempo, eu fui ficando meio que tipo, lógico que é legal ganhar dinheiro. E a gente quer ganhar dinheiro. E aí, né, consegui, melhorei, agora comprei um apartamento melhor, viajei pro exterior, fiz não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí começou a ficar assim, meio que, não sei, é legal, mas eu queria fazer umas coisas que fizessem mais sentido, assim, né? Por que eu tenho que ficar fazendo as coisas só para quem tem dinheiro, né? E, né, embora não somos ricos, né? Mas o pessoal da classe média alta e tal. Então, assim, por outro lado, eu não me sentia totalmente realizada profissionalmente, enquanto entender que aquilo era meio que a minha missão, assim, sabe? Então, eu ficava me questionando, porque eu fazia obras, assim, projetos, né, enormes, assim. Fiz muitos projetos no Rio de Janeiro, Macaé, da Atento foi em... Esqueci o nome do bairro lá, é um bairro periférico. Macaé foi a GE, e eu ganhei muito dinheiro, porque eu ficava, gente, é isso? Vou ganhar dinheiro? Então, que ótimo. Mas depois eu ficava pobre, né? Por que eu falei essa coisa que eu ficava pobre? Porque eu ficava imersa em projetos que às vezes duravam 6, 7, 8 meses,
Aí eu tava recebendo. Acabava o projeto, como eu não tinha o comercial, não tinha tempo, aí tipo, tá, acabou, e agora? Agora eu tenho que procurar cliente. Então, até conseguir outro projeto, ficava os meses ali, né, complexos. E era, por mais que eu gostasse, eu sempre gostei, gosto de fazer projetos, foi ficando cansativo, e eu fui vendo que, assim, não era uma coisa que me realizava totalmente. Foi aí que eu prestei concurso dentro de uma instituição pública. Só resumindo. Mas eu estou fazendo um projeto de uma prima minha. Não consigo pegar projetos hoje, porque, enfim, faço 1000 coisas aqui no IFE, fora, de pesquisa, de extensão, além do ensino. Mas minha prima comprou um apartamento também, Zona Leste. Ela é de Itaquera, comprou um apartamento na Vila Ré. Ela é nova também, acho que tem uns 30 anos. E 35 metros quadrados, 2 quartos. E aí eu falei, nossa, né? Gi, você é tão ocupada e não sei o quê, mas assim, não sei, né? Você é doutora e aí eu não tenho muito dinheiro e tal. Então a primeira coisa que eu acho que é importante, porque é isso. A Natália falou uma coisa que, mas é fácil aqui eu fazer um projetinho, pra mim é tão fácil. Por que é fácil, gente? Vocês se dedicaram, estudaram, se especializaram, se formaram. Isso é fácil porque é o ofício de vocês, ou será o ofício de vocês. Para o outro não é fácil. Só que a área de arquitetura, né, não é valorizada fora, mas também não é valorizada dentro da própria área, porque tem gente que é isso. Sei lá, vou cobrar aqui R$300 que eu tenho que pagar uma conta de telefone, né? Então, também tem isso, entender a importância da nossa área e por que ela é vista ou mal vista ou desvalorizada. As pessoas falam, só faz um desenho aqui para mim rapidinho, vai lá em casa e você me dá umas ideias. Então, dá ideias, eu cobro, né? Porque a gente trabalha todo o processo criativo aqui, vocês têm ideias, não é porque, nossa, ó que fácil, aqui ó, dou essa ideia. A gente vende a ideia, né? Então, aí eu falei para ela, tá, dá para eu fazer encaixar, fazer para você, porque eu também comecei a pensar nisso, assim, nossa, que orgulho eu vou poder fazer para um parente meu, porque minha família é pobre, né, da periferia. Então, vou poder fazer, mesmo que eu fizesse de graça, dependendo, às vezes, a pessoa não se planeja, não tem. Então, ela esperou sair as chaves, saiu as chaves, eu nem sabia que ela tinha comprado o apartamento, aí foi me chamar. E aí não tem nem ideia de preço, de nada, né? Então, não faz parte do processo, é só tipo, eu tô aqui focado porque as chaves é caro, né? Tem as parcelas E é só daqui a 3 anos. Pra que eu vou fazer isso agora? Exato. Vou pagar primeiro, depois eu penso. Só que depois que chegar as chaves, é o que eu sempre falo para os meus clientes, gente. Chegou a chave, tem que pensar assim, ó, não tem nem vassoura no prédio. Tem que comprar. Aí o condomínio que ia ser R$300 já foi para 500, porque tem que fazer com câmera, tem que comprar lata de lixo, tem que comprar produto de limpeza, coisa básica. E tem básico. E mais, só reforma porque o apartamento vem pelado na maioria das vezes, exato, né? E para mim foi um aprendizado, tá sendo, né? Que minha prima começou agora, eu falei pra ela, não consigo acompanhar a obra, não tenho a mínima condição, porque eu chegar daqui na Vila Ré, já é todo complexo. Mas vou ajudando e tal, aquela coisa também, né? Não cobrei para acompanhar a obra. Ela tá fazendo forro. Mas também a gente foi, ela falou, não vai dar pra fazer planejado. Tem aqui, madeira. Aí eu olhei e falei, tem umas coisas legais, vamos colocar e tal. Então, essa foi uma realização e da casa da minha irmã, mas minha irmã mora numa outra realidade, que ela mora nos Estados Unidos, que eu também, né, fiz o projeto para ela. Você conseguiu fazer o projeto? Eu briguei com meu irmão, não deu certo fazer o projeto da casa dele, eu demiti ele. O projeto foi um negócio bem complexo, porque ela mora no subúrbio de Nova York, aquelas casas enormes, com quintal que parece um parque, e aparece urso, enfim, eu com medo, à noite que eu vi uns barulhos, falei, meu Deus, tem um urso aqui. E aí eu tive uma semana para medir todo. Ela já tinha mandado fotos, vídeos, aí eu já tinha feito a entrevista com eles, com ela, com meu cunhado. E aí já levei um briefing para apresentar, a ideia é isso, as cores, tal. Ela falou, então tá, gente, tem esse site aqui, a gente vai comprar as coisas. Eu tive uma semana, praticamente, eu fiz o projeto com ela, foi loucura. Eu trabalhava 12, 15 horas por dia, porque eu tinha pouco tempo, eu tinha que voltar para tomar posse, que me chamaram aqui no IFE. E aí eu fiquei super feliz, né, porque eu consegui, né, fazer o projeto pro meu cunhado e pra minha irmã. E foi bem legal. Eu só fui ver ano passado, né, eu fiz o projeto em 2019, quando eu entrei aqui. Aí teve a pandemia, né,
Aí quando eu fui ano passado, ela falou, já precisa reformar, fazer outro. Mas enfim, só fazendo um link assim de tudo, e eu coloquei algumas coisas que eu acho que pode gerar algumas questões, e aí a gente vai abrindo também para vocês, né? Por quê? Por exemplo, a Juliana, ela teve escritório, mostra aqui, e ela trabalha